Aí, você consegue ler, Mar? Consigo sim. Pera aí, tá bom então. É meio grande, bebe água aí. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: Sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver, e de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não ouviram. Então Jesus lhes disse: Como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram: Fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois, partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: É verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Então, os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse: Paz seja com vocês. Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. Por que estão perturbados? Perguntou ele. Por que seu coração está cheio de dúvida? Vejam minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne nem ossos. E como vem, eu tenho. Enquanto falava, mostrou-lhes as mãos e os pés. Eles continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto. Então Jesus perguntou: Vocês têm alguma coisa para comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele comeu diante de todos. Em seguida disse: Enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras e disse: Sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer, ressuscitar no terceiro dia e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém.
Vocês são testemunhas dessas coisas. Agora, envio a vocês a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade, até que sejam revestidos do poder do céu. Obrigado, Mar. Gente, vamos orar então para a mensagem? Pai querido, obrigado pela tua palavra, por aquilo que Cristo fez e como ele age no meio de nós. O nosso Senhor não é nenhum ser espectral e nenhuma ilusão da nossa cabeça. Ele comeu, ele caminhou, ele andou e ele partiu o pão. Que a exposição dessa mensagem possa frutificar em nosso coração e dar frutos, e que a gente possa resplandecer a tua glória e ser sal e luz na terra, como o Senhor bem deseja, meu Pai. O Senhor abençoe o Abner que vai trazer a mensagem para nós, e que o Espírito Santo esteja usando grandemente para falar aos nossos corações por meio do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, para a mensagem de hoje, nós temos: ele o encontrará no caminho da desistência. E o Abner é quem vai trazer a mensagem para nós. Olá, É contigo. bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Queria agradecer, antes de começar, agradecer o Arthur pela condução desse nosso tempo de liturgia, a Mar pela leitura, o Josu pelas músicas. Muito obrigado, gente. Acho que todas essas coisas colaboram bastante são muito importantes, na verdade, essenciais para a boa condução do nosso tempo de louvor e de adoração a Deus. Particularmente, eu tenho uma perspectiva, acho que um pouco diferente da que é comum em muitos meios protestantes, que colocam o momento da pregação da palavra como sendo a coisa mais importante que acontece durante o culto. Eu entendo que sim, é um momento importante, mas é um dentre muitos momentos importantes que nos alimentam. E, inclusive, a gente vai dar uma olhada que o texto com o qual nós vamos analisar e refletir hoje fala, em alguma medida, sobre essas questões também. Bom, essa passagem que foi lida é um texto que é razoavelmente conhecido de muitos de nós presentes aqui. Talvez nem todo mundo conheça essa passagem, mas é um texto que fala sobre duas pessoas que seguiam Jesus e que, nesse momento, estão desapontadas, frustradas, decepcionadas, porque a esperança delas foi embora por água abaixo. Eles esperavam por alguém que iria redimir o povo de Israel, mas essa pessoa que eles tinham seguido ao longo dos últimos anos morreu. Para a gente conseguir entender um pouco melhor esse texto, eu gostaria de convidar vocês a imaginarem um pouco daquilo que estava presente na cabeça desses discípulos, olhando para a história do povo do qual eles fazem parte, e o que significa essa esperança que eles tinham. Só antes de a gente começar isso, um pequeno comentário, meio uma curiosidade, mas que é algo bastante interessante, na verdade. Na linguagem, da forma como a gente usa, na nossa língua portuguesa, a mesma coisa vale para a língua grega, que é a língua na qual o texto do Novo Testamento foi escrito. Normalmente, a tendência é quando você tem o plural de alguma coisa, um conjunto de várias pessoas, por exemplo, a gente sempre se refere a esses conjuntos de pessoas usando a forma masculina. Mas, uma curiosidade que eu achei bem legal de compartilhar com vocês, existem vários estudiosos, em particular, eu gosto bastante de, quando possível, ler algumas coisas do N.T. Wright, o que ele escreve sobre os textos, e o N.T. Wright é uma dessas pessoas, um desses estudiosos que
defendem que muito provavelmente esses dois discípulos que estavam nesse caminho de Jerusalém para Emaús eram um casal, na verdade. Cleopas e a sua esposa Maria, que no Evangelho de João aparece como sendo uma das pessoas que estavam aos pés da cruz observando no momento em que Jesus estava crucificado. Maria, mulher de Clopas, então, fala o texto de João, então o pessoal faz essa identificação entre Clopas e Cleopas, dizendo que provavelmente seriam a mesma pessoa e provavelmente esses dois discípulos seriam esse casal, Maria e o Cleopas, seu marido. Bom, então vamos lá, para a gente imaginar um pouco daquilo que estava se passando na cabeça e no coração desses discípulos, como eu ia mencionando, é importante a gente entender um pouco a história desse povo, a história do povo de Israel. Essa é uma história que começa quando Deus chama um homem chamado Abraão e faz uma aliança com esse homem, dizendo, olha, você vai ter uma grande descendência, sua descendência vai ser um grande povo, uma grande nação, e através da sua descendência, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Beleza. Esse Abraão tem um filho, o filho dele tem filhos também, e um desses netos de Abraão, Jacó, é aquele através de quem essa aliança tem segmento. Jacó, inclusive, é chamado, o próprio Deus muda o nome de Jacó e chama ele de Israel. Então, em Jacó, de certo modo, é fundado esse povo de Israel, que é o povo com o qual Deus tinha estabelecido a aliança lá atrás em Abraão. E muita coisa acontece. Um dos filhos dele, de Jacó, vai parar no Egito, muita história acontece, no final das contas ele vira governador do Egito, que era a grande nação, o grande poder conhecido na época, o grande império daquele momento, e como alguém que é muito poderoso, que está somente abaixo do próprio faraó, ele leva a família dele para morar lá também. E aí é onde surge a primeira grande dificuldade, o primeiro grande obstáculo desse povo, que eles são oprimidos no Egito. Eles vivem ali muito bem por algum tempo, enquanto José é governador, mas depois da morte de José, algumas gerações mais tarde, a família dele acaba sendo escravizada no Egito. E esse povo sofre bastante. É um tipo de... eu não sei comparar, honestamente, o tipo de escravidão ao qual eles estavam sujeitos no Egito com o tipo de escravidão que nós tivemos no Brasil, por exemplo. Eu realmente não consigo fazer uma comparação entre essas coisas, mas nós podemos ter certeza de que era, assim, um regime bastante opressivo. Não é à toa que o próprio Deus ouve o clamor desse povo, ouve esse povo falando de como eles estavam sofrendo nas mãos dos egípcios, sendo castigados debaixo de chicote mesmo. E Deus liberta esse povo através de Moisés, o primeiro grande profeta da história de Israel. Deus liberta esse povo do Egito, conduz o povo através do deserto, e tempos mais tarde eles chegam até a terra prometida, a terra de Canaã, que era uma terra, de fato, que Deus tinha prometido lá atrás para Abraão. Isso a gente já tem um intervalo de mais de 400 anos entre Abraão, a promessa de Deus a Abraão, e esse povo chegar de volta até aquela terra que tinha sido prometida para eles. Uma terra excelente, extremamente frutífera, extremamente produtiva, o povo tinha de tudo que era necessário para viver bem, só que eles desobedecem a Deus e eles criam dentro da terra deles o mesmo tipo de estrutura de opressão ao qual eles antes estiveram sujeitos lá no Egito. E por causa disso, Deus traz castigo para esse povo, um castigo que não é simplesmente, acho que essa é uma coisa importante de a gente ter em mente, não é simplesmente um castigo
uma punição pela punição, mas é um processo pedagógico que Deus tem em relação ao povo, de falar, olha, vocês estão caminhando por um caminho errado e vocês precisam mudar os caminhos de vocês. Como vocês não ouviram a voz dos profetas que eu enviei continuamente, eu preciso fazer algo mais severo para que vocês entendam. E esse povo é expulso da própria terra, vai para o exílio, vão para a Babilônia, ficam por várias décadas lá na Babilônia, e tempos mais tarde, uma parcela desse povo que tinha sido exilado, quem foi exilado, na verdade, foi a elite do povo, né? Mas uma parcela desse povo volta para a terra de Jerusalém, para a terra natal deles, só que tem algumas dificuldades que estão envolvidas. Eles chegam lá achando que vão voltar aos tempos áureos do povo de Israel, mas a terra está tomada por várias outras pessoas. Eles ainda estão debaixo do governo de outros povos, eles ainda não são donos da terra, eles ainda não são independentes, não tem uma autonomia nacional. E isso é uma coisa que se estende, tá? Isso basicamente o que acontece nos séculos seguintes é que o dominador vai mudando. Então, quem está dominando eles é derrotado por um outro império que governa eles, mas praticamente o tempo todo eles estão debaixo do poder de algum outro povo, de algum outro império. E, nesse momento, no caso, era o Império Romano que estava dominando toda a região. No meio disso tudo, esse povo que continua debaixo da opressão, continua debaixo dessa sensação de que o exílio ainda não tinha acabado, apesar de eles estarem na sua própria terra, a terra tinha sido invadida. Eles têm a esperança baseada em promessas que foram feitas lá atrás por muitos profetas, de que viria um Messias, viria um escolhido, um ungido por Deus, que iria libertar o povo. E a expectativa que o povo cultivou, a interpretação que os estudiosos da época faziam, era de que esse líder seria um líder militar, que libertaria o povo da opressão de Roma, sentaria no trono, estabeleceria um governo à moda do governo de Davi, que foi o grande rei, séculos mais cedo. E então a ideia que eles tinham era essa: revolução, a gente vai lutar contra os romanos, vamos matar vários deles, expulsar os que não forem mortos e tomar a terra de volta. E aparece Jesus. Eles têm a expectativa inicialmente de que Jesus seria esse ungido, esse Messias que ia lutar e expulsar os romanos dali e sentar no trono e governar Israel. Seguem esse Jesus por alguns anos, 3 anos do ministério público de Jesus, até a hora que, quando eles acham que finalmente a coisa vai acontecer, agora vai para frente, a revolução está chegando aí, Jesus morre. E ele não morre de qualquer jeito, ele morre na cruz, que a cruz era um símbolo bem claro que o Império Romano usava para falar, olha, isso é o que acontece com quem tenta se rebelar, isso é o que acontece com quem acha que consegue se livrar do nosso poder. E é isso que está na cabeça desses discípulos. Eles tiveram aquela grande esperança de que iam conseguir se livrar do exílio, e a esperança deles foi completamente frustrada. Ou, para fazer uma comparação com uma outra história, que eu particularmente gosto bastante, quero convidar vocês a lembrarem, para quem conhece Star Wars, esse homem que está aparecendo aí, no primeiro dos filmes ele é mais jovem, em outros filmes ele é bem mais velho do que aparece aí. Esse, para quem não conhece, é o Obi-Wan Kenobi. Ele é um grande mestre Jedi que passou muito tempo da vida dele treinando um moleque chamado Anakin Skywalker, porque havia profecias de que esse menino ia ser alguém que ia trazer equilíbrio para a força. O que significa isso? Se você não conhece Star Wars, não precisa se preocupar muito com essas coisas, não, mas
O ponto é, ele, desde a juventude dele, assim que ele virou um mestre Jedi, ele passou vários e vários e vários anos treinando esse menino, esse Anakin Skywalker, para ser aquele que ia cumprir a profecia, que ia trazer o equilíbrio, a força. E, no final das contas, o Anakin, aquele em quem ele havia depositado toda a esperança dele, se rebela completamente, se alia ao inimigo, sai matando todos os Jedi que tinham por aí, e tenta matar o próprio mestre, o próprio Obi-Wan. E no meio de uma luta que está acontecendo entre eles, tem um momento em que o Obi-Wan fala o seguinte, no auge da decepção dele, ele diz: você era o escolhido. Foi dito que você destruiria os Sith, não que se juntaria a eles. Você traria equilíbrio para a força, e não que a deixaria nas trevas. Essa decepção do Obi-Wan tem muito a ver com a decepção que esses dois discípulos estavam passando nesse momento. Eles tinham depositado a esperança num escolhido, alguém que ia trazer uma profecia ao seu auge, ao seu ápice, e aquela esperança que eles tinham, de repente, foi totalmente quebrada, estilhaçada, jogada no chão. Essa é a situação na qual esses dois discípulos estão quando eles estão caminhando, indo de Jerusalém em direção a esse povoado chamado Emaús, uma estrada de 11 quilômetros. Provavelmente eles deviam levar em torno de 1h30, 2 horas para fazer esse trajeto a pé. E eles estão conversando sobre tudo isso que está se passando pela cabeça e no coração deles, quando de repente aparece um cara e começa a conversar com eles. A gente sabe que essa pessoa que estava caminhando junto com eles era Jesus, mas eles não sabem, eles não conseguem reconhecer Jesus. Por alguma razão, os olhos deles estavam impedidos de reconhecer quem Jesus era. E aí Jesus chega de fininho e começa a perguntar o que está acontecendo, sobre o que vocês estão conversando, e aí eles ficam meio que indignados. Nossa, você deve ser a única pessoa que não sabe o que está acontecendo. Como é possível? Todo mundo ouviu falar dessa desgraça, com perdão da palavra, que aconteceu em Jerusalém. Como que você não sabe disso? Mas, bom, já que você não sabe, a gente está falando a respeito de Jesus de Nazaré, que nós acreditávamos que era o Messias. Ele era poderoso em palavras e em obras ou em ações, e nós acreditávamos que ele seria aquele que iria redimir Israel. Mas ele foi crucificado. Já faz 3 dias. E para piorar a confusão desses discípulos, já em algum momento eu tinha a impressão de que talvez fosse um tipo de esperança que eles estavam cultivando, mas me parece que é algo que só vem para causar mais confusão ainda no coração deles, eles ouvirem uma história que o pessoal falou de que, nossa, além disso, tiveram algumas mulheres que foram até o túmulo dele, hoje de manhã, e chegaram lá, disseram que estava tudo vazio, a pedra tinha sido rolada, não tinha ninguém lá dentro, e disseram que tinham anjos que apareceram para elas e falaram que ele ressuscitou. E aí, imagina, alguém chega, você viu a pessoa morta, imaginando que realmente sejam Cleopas e a esposa dele, que estava ali aos pés da cruz, alguém que viu Jesus morrer. Como que alguém chega para essa pessoa e fala, Jesus está vivo? Ela viu o momento em que Jesus deu o último suspiro, provavelmente. Como que alguém vai simplesmente falar, Jesus ressuscitou? Isso é uma coisa que deixa a pessoa que já está nessa situação de decepção, de desapontamento, completamente frustrada no meio disso tudo. E aí, Jesus vira para eles, para os dois, e fala, olha, deixa eu explicar alguma coisa para vocês aqui. Vocês não entenderam direito, e Jesus começa a conversar com eles e explica para eles que, olha,
Na verdade, tudo que aconteceu era algo que já estava predito nas Escrituras. Tudo isso que aconteceu era algo que estava previsto exatamente nas profecias às quais vocês se apegavam para acreditar que Jesus é o Cristo. A única coisa é que vocês interpretaram tudo do jeito errado. Vocês achavam que a coisa ia acontecer de um jeito, e na verdade aconteceu de uma forma completamente diferente do que vocês esperavam. Não porque fosse diferente das profecias, mas porque vocês interpretaram as coisas de um jeito equivocado. E aí Jesus começa a explicar para eles o verdadeiro significado de tudo aquilo, de todas aquelas profecias, que o cumprimento das profecias era esse. E aí a gente pode imaginar Jesus explicando para eles que, olha, quando as profecias falavam que o Messias iria redimir Israel, ele não ia simplesmente ser alguém que ia expulsar os inimigos de Israel e sentar no trono, mas ele ia ser alguém que ia cumprir aquela aliança que foi feita lá atrás para Abraão. Ele vai redimir Israel para que, por meio de Israel, todas as nações da terra sejam abençoadas. Para que, por meio desse povo de Deus, todo o mundo seja reconciliado com Deus, toda a criação seja feita nova. Isso era provavelmente o que Jesus estava conversando com esses discípulos. E no momento da conversa, Lucas coloca que, Lucas, autor do texto, né, coloca que Jesus explica tudo que estava começando por Moisés e passando por todos os profetas. Mais adiante, quando Jesus já apareceu, a gente vai chegar nesse ponto, quando Jesus já apareceu no meio do grupo maior de discípulos, fala que Jesus falou da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos, ou dos escritos, que é basicamente uma forma de se referir a toda a Bíblia hebraica, todo o conjunto de livros da escritura que já existiam antes do nosso Novo Testamento, como nós entendemos ser escrito. E aí, no final dessa caminhada, eles chegam até a cidade de Emaús. Tá ficando escuro, os discípulos esses dois que estavam andando, chegaram no lugar de destino deles, ou talvez fosse uma pernoite que eles fossem fazer e seguir viagem, a gente não sabe. Mas o ponto é que eles resolvem chamar aquele desconhecido que tinha falado com tanta propriedade das escrituras para eles, para ficar junto com eles, para passar aquela noite, se hospedar ali no mesmo lugar onde eles iam ficar. E, estranhamente, eles confiaram tanto nesse cara que começou a falar com eles, que deixaram que ele se tornasse um anfitrião no final das contas. Eles convidaram o cara para dentro da casa, mas esse desconhecido que se tornou um anfitrião, que fez a oração de ação de graças e que partiu o pão. E nesse momento em que o pão é partido, eles reconhecem que aquela pessoa que estava caminhando com eles o tempo todo era Jesus. Eles veem que aquilo que as mulheres tinham falado mais cedo, que os anjos tinham dito que Jesus tinha ressuscitado, era verdade, porque agora eles mesmos veem Jesus, eles reconhecem que a esperança de Israel não foi frustrada. Eles reconhecem que realmente tudo aquilo que Jesus falou com eles ao longo desse caminho era verdade, e as promessas de Deus estavam se cumprindo. E eles não têm nem tempo de reagir, na verdade, aparentemente. Eles reconhecem Jesus e Jesus desaparece. E aí eles começam a conversar entre eles, né? Nossa, não ardia o nosso coração enquanto ele falava, enquanto ele expunha as escrituras para a gente? E imediatamente eles resolvem voltar para Jerusalém. Esse é um ponto que às vezes pode passar despercebido, mas eu quero chamar a atenção de vocês para esse ponto, que eles convidam Jesus para ficar ali junto com eles, porque estava ficando tarde, porque não era horário mais de continuar viajando pela estrada. E eles estão a 11 quilômetros de Jerusalém. Não é uma coisa que você chega em 5 minutos. Mas ainda assim, quando eles reconhecem Jesus, eles ficam tão empolgados e animados com tudo isso que imediatamente eles resolvem partir de volta, provavelmente com tocha, lanterna, qualquer coisa do tipo, para conseguir fazer essa caminhada à noite,
para chegar lá em Jerusalém e contar para os outros discípulos: olha, Jesus realmente ressuscitou. É verdade aquilo que foi dito. E eles chegam de volta até Jerusalém, encontram os outros discípulos. Quando eles encontram os outros discípulos, todo mundo está falando disso. Olha, é verdade, Jesus realmente ressuscitou e apareceu para Pedro também. E nesse momento Jesus aparece no meio de todo mundo. E conversa um pouco com eles ali também. Um ponto que eu quero chamar bastante a atenção de vocês em relação a esse momento em que os discípulos, esses dois, reconhecem que era Jesus que estava junto com eles. Isso acontece, Lucas, o autor do texto, fala que isso acontece no partir do pão, no momento em que o pão é partido. E essa expressão partir do pão é uma expressão que tem um significado muito particular para Lucas. Tem vários outros momentos em que aparece pão na história, mas quando o Lucas aqui está falando a respeito de partir o pão, ele está retomando a última refeição que Jesus tinha feito com os discípulos, que tinha sido a última ceia, o momento em que Jesus estabelece a Santa Ceia, estabelece essa refeição que seria feita com o pão e o vinho, relembrando aquilo quem Jesus é e relembrando aquilo que Jesus havia feito e relembrando tudo aquilo que Deus está fazendo na história por meio de Jesus. E isso tem dois significados dentro dessa passagem. O primeiro deles é exatamente esse, de que isso está relacionado com algo que eu disse lá no começo. Jesus expõe para eles, explica a palavra de Deus para eles, mas embora o coração deles arda enquanto Jesus está falando sobre essas coisas, não é enquanto Jesus está explicando que eles reconhecem Jesus, mas sim no momento da refeição, nesse momento ritualístico do partir do pão, é que eles reconhecem Jesus. Isso significa que essas duas coisas devem caminhar juntas na vida da igreja, na vida de quem decide seguir Jesus. A gente não deve simplesmente ter uma compreensão melhor e mais aprofundada daquilo que o texto bíblico diz, mas nós devemos viver uma vida de obediência a Jesus e uma vida de partir do pão. E isso aponta, de certo modo, para uma união mística mesmo entre os seguidores de Jesus, para essa união ritualística entre nós. E um outro detalhe muito importante sobre esse texto é a gente olhar para isso, para essa refeição em particular, junto das outras refeições que aparecem, das quais Jesus participa, ao longo da narrativa do evangelho que Lucas faz. Jesus tinha feito um total de 7 refeições que aparecem, que estão narradas no evangelho de Lucas, até aquele momento. A 7ª refeição que Jesus tinha feito com eles tinha sido a última ceia. O número 7, acredito que a maioria de vocês devam saber bem disso, para os judeus é um número muito importante, porque é o número de dias da semana e não é à toa, é porque Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia Deus descansou. Essa noção do número 7 é uma noção que é muito importante para os judeus, é uma noção que traz essa ideia de um ciclo que se fecha e que reinicia. Mas os cristãos, desde o início da cristandade, os seguidores de Jesus interpretaram o fato de Jesus ressuscitar no domingo como sendo não simplesmente o primeiro dia da semana, mas como sendo o 8º dia, como sendo aquilo que vem depois do final de uma semana antiga e que inicia algo novo. O 8º dia, o domingo da Páscoa, da ressurreição, representa a nova criação que Jesus está estabelecendo. Representa que naquele momento todas as coisas estão sendo feitas novas. E essa
refeição sendo feita no domingo de Páscoa, no 8º dia, é a 8ª refeição que Lucas está narrando ao longo desse evangelho. É uma refeição na qual Jesus está inaugurando também, de certo modo, essa nova criação, esse novo reino, essa nova realidade. E o partir do pão é tão importante que depois, quando os discípulos chegam e conversam com aqueles outros que estavam reunidos em Jerusalém, Lucas faz questão de deixar isso registrado. Olha só, temos aqui essa refeição do partir do pão. Enfim, seguindo na história, eles chegam, Jesus conversa com eles, conversa com aqueles discípulos, todos reunidos agora em Jerusalém. Eles se assustam, Jesus fala, não, realmente sou eu, venham, me toquem, deem alguma coisa para eu comer. Jesus come na frente deles mais uma vez, essa é a 9ª e última refeição que aparece no texto, um convite a participar das refeições. E nesse momento, Jesus fala, olha, vocês estão sendo chamados, eu convoco vocês para que vocês sejam minhas testemunhas, para que vocês falem a respeito de tudo isso que vocês viram, para que vocês falem a meu respeito e proclamem essa mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados. Isso é algo que vocês vão fazer e vocês vão receber um poder sobrenatural para isso. Vocês vão receber poder do alto. Ou, na linguagem que aparece em vários outros lugares do texto do Novo Testamento, vocês vão receber o Espírito Santo. E, através dele, vocês vão ser minhas testemunhas. Essa é a história, essa é a passagem que a gente está olhando hoje, mas o que isso tem a ver com a gente aqui? Dia 11 de abril de 2021, no meio de uma pandemia, o que isso tudo significa para a gente? Bom, talvez muitos de nós estejamos decepcionados, desapontados com o fato com essa situação como um todo, né? Muitas pessoas na nossa comunidade perderam amigos e familiares, seja por causa da Covid, seja por causa de outras doenças, mas tanta perda, tanto luto aconteceu durante esse tempo. Não só dentro da igreja, mas no mundo ao nosso redor, números de divórcios, por exemplo, pessoas que descobriram que ao passar mais tempo dentro de casa, reunidos com outras pessoas, da sua família, mais tempo do que de costume, simplesmente decidiram desistir de casamento, se separar. E isso sem contar muitas outras pessoas que estão passando por essa situação tão difícil e delicada de desemprego, de não saber o que vão ter para comer no dia seguinte. O que esse texto quer dizer para a gente hoje, nessa realidade em que nós estamos vivendo? Acho que uma primeira coisa importante que esse texto tem para dizer para a gente é que, mesmo que nós não percebamos, Jesus está caminhando do nosso lado. Mesmo que a gente não reconheça Jesus caminhando junto com a gente, ele está caminhando do nosso lado. Ele está olhando por nós, ele está nos ajudando a entender aquilo que parece não fazer o menor sentido. Ele dá um sentido para aquilo que parece ridículo e absurdo, como a situação na qual nós estamos vivendo hoje, assim como aquela situação na qual aqueles discípulos lá atrás viveram. Além disso, a mensagem da própria ressurreição de Jesus nos diz que a morte física não é o fim das coisas. Jesus ressuscitou, mas ele não ressuscita sozinho.
ele é o primeiro, o primogênito da ressurreição. A partir de Jesus, esse novo reino está sendo inaugurado. E Jesus venceu a morte para que nós possamos também receber da vida que ele vive. E ele está vivo hoje, 2000 anos depois. E nós fomos incluídos no povo de Deus e nós recebemos essa vida de Jesus. E a morte de amigos e de familiares, a morte não tem a palavra final. A vida vence, o amor de Deus vence todas as coisas. Mas isso tem um outro significado de que nós, como Igreja de Deus, somos chamados para testemunhar. Assim como aqueles discípulos, eles estavam desesperados, decepcionados, frustrados, mas no exato momento em que eles reconhecem Jesus, eles são cheios de ânimo e de nova vida para testemunhar sobre quem Jesus é, sobre o que Jesus fez e sobre o fato de que Jesus está vivo, está cumprindo aquelas profecias e fazendo novas todas as coisas. Nós somos chamados para anunciar essa mensagem com as nossas palavras. Assim como Jesus falou com aqueles discípulos, nós somos chamados a falar que Jesus está sentado no trono, ele reina sobre todo o universo, ele está fazendo novas todas as coisas. Mas, além disso, seguindo o exemplo de Jesus, nós somos convidados não apenas, embora sim somos convidados a anunciar essa mensagem, não é só para isso. Nós somos convidados a partir e a repartir o pão, a repartir aquilo que nós recebemos de Deus, a compartilhar daquilo que nós temos, a ajudar outras pessoas que passam necessidade a conseguirem se alimentar, a terem a comida posta à sua mesa no dia de hoje e no dia de amanhã. O convite, a convocação que Jesus nos faz não é somente para que nós anunciemos uma mensagem, mas para que nós vivamos de acordo com essa mensagem. Para que no partir do pão e no repartir daquilo que nós temos com os outros ao nosso redor, as pessoas olhem para nós e reconheçam Jesus. Que no partir do pão, Jesus seja reconhecido através de nós. Acho que essa é a mensagem que esse texto tem para nós nesse dia, nesse contexto no qual nós estamos vivendo. Que Deus abençoe a cada um de nós, que Ele nos fortaleça, encha os nossos corações de ânimo, porque Jesus venceu o mundo, Jesus venceu a morte, e que nós sejamos testemunhas disso, com as nossas palavras, com as nossas ações e com a nossa vida como um todo. Amém.